Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Toda terça-feira a gente está aqui falando sobre literatura. Tudo bom, Lua Ferreira? Como você está? Eu estou muito bem, Tadeu Rodrigues. E você? Eu Tive também o estou muito prazer de bem. ter sua belíssima companhia nesse fim de semana, Foi então muito bom, a gente se divertiu muito. foi A gente ótimo. tentou fazer passeio cultural, mas a gente não conseguiu, Não foi, não é um bom lugar. porque Juiz de Fora ainda está com o museu fechado. Fica a nossa Aí, região. aí a gente foi obrigado a ir pro bar. Tomar uns bons drinks, com sempre. É tipo isso, né? A gente gravou, eu gravei, né, com a Helena Terra sobre o Bonequinha de Lixo, que ia ao ar nessa terça, mas dada as mudanças de pauta por conta do tema também de hoje, aí a gente vai ouvir então a Helena Terra a semana que vem, que eu fiz infelizmente sem você, Lua, porque você Ah, não pôde entendi. gravar, Não mas foi um poder. papo bem legal. Pois é, um livro delicioso, fortíssimo, Nossa, maravilhoso, né? A né? gente, a gente vai, então, ouvir a Helena a semana que vem. E a Certo. gente teve o episódio da Mariana Ferrari, terça passada. Foi bem legal também, né? Tá lindo. Teve bastante feedback aí, o pessoal ouvindo bastante esse episódio. Fiquei muito feliz. Um beijo para Mari. Quem não ouviu, que Beijo, quiser Mari. bater um papo aí, ouvir o papo com a Mari, que lançou um livro sensacional chamado Caos e a Humanidade, onde ela entrevista as pessoas invisíveis, ditas invisíveis socialmente, e escreve um conto sobre aquela pessoa. O livro está bem bonito, saiu pela Patuá. Lembrando que o projeto Rabiscos com a editora Reformatório continua, então a gente continua todo mês, estamos juntos, é liberado um conto e na última segunda do mês a gente discute com o autor ou com a autora do conto, junto via Zoom. Quem tiver interesse de participar, só me procurar a Lua aqui nos e-mails abaixo, ou mandar e-mail para contato@editorareformatória.com.br e pedir seu conto, que a gente agiliza isso. É isso? Mais É alguma isso. coisa, Luana? Acho que você falou tudo, Tadeu Rodrigues. Tinha mais um serviço que eu esqueci. Então, gente, se alguém me mandou mensagem para eu falando assim, Tadeu, fala tal coisa lá, eu esqueci. Puxa minha orelha, que eu não lembro quem foi, desculpa, eu não anotei, tive esse péssimo ímpeto de não anotar, e é isso. Então, volto para terça que vem, espero que dê tempo de dar o serviço ainda. Tá, vai dar. A Qual é o gente está papo hoje? a gente tá aqui com a Fernanda Vaz, Nanda, e a Ana Esquilante, são curadoras e organizadoras da FLIC, Feira Literária e Cultural de Itu, que será realizada de 19 a 22 de maio. Meninas, sejam muito bem-vindas, uma honra recebê-las aqui para falar dessa feira. É a feira que está estreando, né? Em Itu. Estreando, tá estreando. Obrigada, Lu. Obrigada pelo espaço, obrigada, Tadeu. Valeu. A Ana, Tá que já é de estreando. casa aqui, inclusive, né, Ana? Oi, boa noite, Tadeu, boa noite, Lua, boa noite, Nanda. Boa É a noite. segunda vez que eu tô aqui, Isso para aí. minha felicidade. Muito bom falar contigo de novo. Sim, obrigada Eu O... pelo estava falando convite. pro Tadeu que eu ouvi o podcast da Ana antes de ler o livro. Achei muito bom. É muito bom, né? A gente fez Parabéns. temático sobre conto. Quem tiver em casa, quiser ouvir, vale muito a pena. Foi muito bom o papo. A gente está Nossa, gravando. Pode falar, eu, Ana, eu desculpa. ia falar que você fez umas perguntas incríveis, Tadeu. Eu fiquei, gente do céu, eu falei com a É que eu Jéssica, tinha ele é muito bebido. bom. Quando a gente bebe, as perguntas saem melhor. Um acréscimo que a Flick está celebrando a Semana de Arte Moderna de 22 e tem a Pagu como personalidade homenageada. Correto, meninas? Isso Show, aí. hein? Show demais. A gente está gravando segunda noite e vai ao ar logo amanhã, então a gente está gravando bem em cima justamente para conseguir falar para vocês que ainda dá tempo, quem for de Itu e região, dá tempo de participar. E aqui a gente vai falar um pouco dessa loucura, imagino eu, Nanda, que está essa semana de correria para vocês. Então, legal você estar aqui falando com a gente à noite. Como é que está essa reta final aí? Quero que você conte um pouco para a gente como que está essa loucura toda. Cara, tá uma loucura. A reta final tá igual a reta inicial e a reta intermediária, assim. A Flick foi feita de muita surpresa. Era de início um evento muito menor.
que a meu ver ficou imenso, imenso, imenso. Aí me convidaram, eu dei uma causada. A Ana não colaborou em nada em deixar pequeno. A Ana não acalmou ninguém. Pôde. A Ana adora expandir, né? E essa ideia de estrear um festival literário, né? Nunca teve, a primeira vez em Itu, nesse cenário que a gente tem, esse cenário, não vamos chamar de pós-pandemia ainda, porque estamos numa pandemia ainda, mas quase pós-pandemia no sentido de ter essa doença pelo menos acalmada agora com a vacina. Como que foi essa ideia? Por que essa ideia de estreia? Como que surgiu isso? O Paulo Stuck, que é o idealizador, né, do projeto, assim, é um projeto antigo dele, que tem, sei lá, uns 5 ou 10 anos, e que ele apresentou para algumas administrações públicas, mas não tinha apoio, ficou engavetado e tal. E acabou que, ano passado, ele falou, pô, vamos fazer de qualquer maneira, vamos fazer a primeira do tamanho que der, do jeito que for possível, para tirar do papel, né, porque tem muita coisa que é assim, né, se você fica esperando o momento ideal de fazer, as coisas não acontecem, né. Então, a Flick foi uma delas, assim. E daí a gente decidiu fazer com apoio, sem apoio, com verba, sem verba, sabe? E começou como um esquema de vamos juntar alguns autores que a gente conhece e cada um falar do assunto que domina. Então começou com um esquema de palestra, assim. Logo de início a gente convidou a Ana e aí, de cara, ela já propôs um outro formato, assim, que ao invés de palestras, começaram a virar mesas, e aí as pessoas foram chegando também, então de 8 autores, muito rapidamente tinha 20, de 20, muito rapidamente tinha 40, e daí precisou de mediador, enfim, foi ficando imenso, imenso, imenso. E a feira, que era só literária, também começou a crescer por outras atrações também, sabe? E rapidamente tinha cinema, fotografia, e foi isso, assim. Era para ser um evento pequeno, mas desde o início, assim, falando do tema, desde o início o Paulo sempre escolheu esse tema, o que eu acho curioso, assim, porque esse ano é o ano do centenário, né, mas é um projeto antigo que já homenageava esse tema, né, a semana de 1922. E calhou de acontecer no centenário. Assim. Tem bastante evento. Você já tinha a intenção de falar sobre isso, independente de ser 2022. Sim. Calhou de ser o centenário, olha só. Calhou. Quando o Paulo, assim, quando eu conheci o pessoal e o Paulo até me convidou, eles me convidaram para fazer a curadoria, a primeira coisa que eu falei foi, mas tá todo mundo falando de centenário, a gente não pode falar de outra coisa. E aí o Paulo falou assim, Ana, mas eu sempre quis falar de centenário. E aí ele me contou que, na verdade, esse sonho já tinha 10 anos e reforçou essa história que a Nanda contou aqui, de tentar buscar apoio, tentar público-privado para fazer o evento, e aí chegar no momento e falar assim, não, vamos fazer de qualquer forma. Eu acho que o período político que a gente está vivendo ainda, né, faz com que a gente precise se posicionar de algumas formas, e estar trabalhando cultura é um desses, né, porque querendo ou não, calhou da gente estar vivendo sob esse governo, e durante uma pandemia. Então, algo que acabou não acontecendo foram os eventos culturais, e assim, isso, e principalmente esses eventos culturais que acontecem na rua, tanto que, mesmo sem apoio, assim, a gente sonhava em levar a Flick para a rua, né? Porque acho que trabalhar um pouco essa questão do direito à cultura, sabe? O direito à literatura. E aí, quando o Paulo falou que ele sempre pensou em fazer sobre a Semana de 22, até porque Itu é uma cidade muito conservadora, né? Então, assim, o Paulo sempre fala que ele se inspirava muito na Flip, e para mim, assim, eu adoro a Flip, eu ia todo ano, mas eu acho que a Flick é muito diferente da Flip, porque a Flip é um evento bem privado, que, assim, ok, você consegue ver a palestra da programação principal na rua, né, porque eles projetam, mas é um evento fechado, que você compra convite. E a Flick não é assim. As casas acabam funcionando mais na Flip, né? As casas paralelas, né? Cresceu, né? Hoje em dia, eu acho que não vou falar que as pessoas não vão pela principal, mas virou um lugar de você ir e você tem acesso a tudo quanto é tipo de literatura ali, realmente. É algo que
Em 2017 não tinha. Eu acho que a curadoria da Josélia Aguiar mudou muito como é a Flip, e se manteve, né? E acho que isso é incrível. Então, acho que juntando esse desejo do Paulo com essa primeira feira no interior, com o momento político que a gente vive, com o que é Itu, então, assim, já tinha uma programação meio que pré-estabelecida quando eles me convidaram. E eu virei e falei assim, bom, então eu vou trazer nomes e temas que eu acho que a gente precisa falar. Se a gente vai falar de 22, não tem como falar sobre certas coisas. Se a gente vai rediscutir o que é moderno, né? Porque daí eu comecei a discutir com o Paulo sobre, tá, mas o que você quer falar de 22? Qual vai ser o nosso verso? Qual vai ser o fio condutor aqui? Como que eu vou... A Nanda até brinca que eu sou costureira, né? Então, como que a gente amarra as mesas e os autores e com o tema? Então, acho que as coisas foram se moldando, assim, de um desejo que já existia, das possibilidades de já trabalhar com autores locais, porque existe um grupo literário muito forte em Itu também, né? Existe uma academia ituana de letras, é algo que, por exemplo, eu sou de Indaiatuba, que é uma cidade que é bem perto, e a gente não tem aqui. Então, de ver como que a gente consegue... E acho que essa existência da Academia Ituana de Letras já traz um pouco o que a gente está fazendo com esse evento, que é pegar o tradicional e o convencional de como é feita a literatura, né? Através de às vezes uma academia, ou o que a gente sempre pensou, acho que muitos escritores e escritoras pensaram quando eu era pequena, do tipo, literatura não é para mim. Não sei se eu pertenço a esse lugar, eu vou ocupar esse lugar, né? Do clássico. E aí, a mesa, acho que no Esquenta da Flick, que foi justamente do Naline, que é o presidente da Academia Paulista de Letras, com o Mel Duarte, já trazem esse choque, não um choque de conflito, mas um choque talvez de mundos, né? E de maneiras de fazer, e mostrar que existem muitas formas de fazer literatura. Então, acho que a Flick tem um pouco disso também. Eu acho que essa pré-estreia, né? Essa pré-estreia que foi o Esquenta, eu acho que é a cara disso, assim. E foi uma conversa muito boa que aconteceu. Eu fiquei assim, ai meu Deus, será que não vai ter um conflito geracional ali, ou do jeito que cada um enxerga? E na verdade não, foi uma conversa super produtiva. Eu acho que existe um desejo do Paulo e da Nanda de agradar a todos os públicos. Eu sempre ficava, gente, mas não tem como. Mas eu acho que talvez todos os públicos vão se sentir um pouco representados na programação da feira. Eu acho que isso é algo legal que a gente conseguiu chegar. Ana, isso que você falou, eu acho de suma importância para o papel de uma boa curadora, que eu tenho certeza que você é. Porque obrigada. Vamos ver. Porque é uma atenção que para você é muito orgânica, né? Você pensar nisso. Porque hoje muitos curadores comem muita bola, né? Hoje a gente vê erros de curadores assim que acabam comprometendo toda uma intenção por trás, né? E o que você falou, fazer um festival literário hoje, no Brasil que a gente tem, com o governo que a gente tem, já é por si só um grito de resistência. A Semana de Arte Moderna, ela foi vista, né? E é vista, né? Como um movimento elitista também, né? Então, quando você coloca elementos como o hip hop, ou como a literatura marginal, né? Ou a literatura de movimento político, como a Clara, que vai, né? A Clara Verbuck, que vai falar, mulheres que têm um empenho no mundo literário forte, como a Giovanna Madalosso, enfim, tantos nomes bons aí. A Malcher também vai, né? E eu acho que isso, de certa forma, é uma representatividade forte que já mostra a cara da feira. Eu quero fazer uma pergunta um pouquinho de bastidor, então. Quando o Paulo propõe, né, a feira com a semana de 22, ele, sendo uma pessoa intelectualizada que como que chega isso na programação? Como que você conseguiu fazer essa miscelânea, vamos dizer assim, conversar entre si? Como que conseguiu fazer, você e a Nanda, né? Como que vocês conseguiram fazer esse pessoal que vai estar conversar entre si e passar algo para o público? Olha, eu acho que a gente... Você quer falar antes? Não, eu ia falar que houve uma primeira reunião em que assim, a gente conversou, e eu lembro que a primeira reunião, assim, eles me trouxeram quem já estava meio que confirmado, quem eles já haviam sondado.
porque eu acho que é isso, né? O primeiro evento, não ter recurso financeiro inviabiliza muita coisa. Inclusive, foi uma coisa que a gente discutiu muito. Falei, poxa, eu queria que algumas pessoas estivessem aqui, mas a gente não consegue trazer. Então, assim, tem coisa que está acontecendo na Flick que se assemelha muito ao que foi na semana de 22, que é ficar no eixo Rio-São Paulo, que não era um desejo meu, e eu sei que também não é um desejo deles, mas, assim, para essa primeira, foi o que a gente conseguiu fazer. Então, já vi essa lista de parceiros do Paulo, escritores que ele conhecia de Tu, e a gente sentou e eu falei, tá, mas o que cada uma dessas pessoas fala sobre, o que elas escrevem? E aí fui tentando entender a importância da feira para o Paulo, o que a Semana de 22 representava para o Paulo, o que representava para mim, o que está fazendo uma feira no interior de São Paulo, em uma cidade super conservadora, representa, o que tem que ter, o que tem que tirar. Então, por exemplo, alguns dos parceiros indicaram assim, e tem o Michel Temer, né, falando de bastidor. Ele também é autor, ele também tem autor. Eu falei, não vai ter, bati o pé. Assim como eu bati o pé, que eu falei, não vou fazer, não vou assinar a curadoria se não tiver uma pessoa indígena. E a gente fez uma pesquisa, inclusive a Jéssica Balbino foi uma parceira gigante, porque ela está na consultoria de conteúdo, e desde que ela entrou, eu acho que eu também fui entendendo cada vez mais qual curadoria eu queria fazer, dentro do que era possível, dos recursos que eu tinha, porque, assim, ninguém vai ver o que a gente está falando que não deu para fazer, né? Você vai ver a programação que a gente levantou. E não adianta justificar, mas eu não tinha muito dinheiro, eu não conseguia falar com fulano, eu não conseguia pagar passagem sei lá, de outra região, porque tá muito cara a gasolina. Pô, mas e daí, entendeu? Vamos tentar. E aí tem uma coisa que eu fiquei batendo o pé, que eram que temas e que pessoas eu achava que tinham que ter. E a gente foi juntando os autores que já tinham confirmação, já havia desejo de estarem ali, e, por exemplo, se vai ter um sarau da Acadil, que é a Academia Ituana de Letras, então vai ter um slam em outro dia, sabe? Então, se vai ter alguém que vai falar sobre, não sei, como se publicar, como preparar seu original para publicar numa editora, a gente vai também trazer autores que se publicam de forma independente. Então, acho que foi muito tentando fazer esse equilíbrio realmente, porque eu acho que não tem como eu falar, a gente querer, porque eu acho que às vezes, até eu, assim, como contemporânea, assim, no sentido moderna, vamos usar essa palavra, a gente está falando de moderno, a gente às vezes é muito das rupturas, né, do tipo, isso foi feito até agora, e não, mas a literatura tem que ser isso aqui, mas não, existe um mundo de histórias que são contadas e pessoas que escrevem, e acho que foi tentando negociar, assim. Então, assim, tiveram indicações da Jéssica, tiveram indicações minhas, tiveram as indicações do Paulo, a Nanda também trouxe nome, a Raquel, que é a assessora, também trouxe contatos dela. Então, por exemplo, a presença dos Dias Lopes não fui eu que levantei, mas me trouxeram, existe o Dias Lopes. Eu fiquei pensando, mas o que ele vai falar? Não, a gente pode falar sobre a alimentação não era modernista. Eu falei, então beleza. Aí fui dar uma pesquisada, falei, bom, então vamos fazer uma mesa sobre costumes. E aí já tinha a coleção que a Companhia das Letras tinha lançado, né, de 6 livros para comemorar o centenário, um deles era o da Carolina Casarim, que era sobre o guarda-roupa modernista. Daí eu falei, poxa, eu acho que daria um match incrível. E aí conversei com ela, expliquei da feira, ela gostou, fiz a proposta, daí fui procurar uma mediadora, que também fosse alguém que é de literatura, mas que também é jornalista, porque aí essa mesa não vai ser só de literatura, né? E aí foi aí que surgiu a Ana Straub. Então, acho que foi muito essa costurada tentando pensar quem faria sentido em qual mesa. Então, por exemplo, a Maria Carolina Casati tá numa mesa que fala sobre territórios, eu acho que faz muito sentido, porque é isso que ela trabalha no Encruzilhinhas, o próprio nome do canal que ela tem, a curadoria que ela faz na Brava. Que é fantástico, né? Sim, e assim, a Mayra podia estar, Sig Walt podia estar numa mesa sobre literatura infanto-juvenil? Podia, mas acho que faz muito mais sentido ela estar numa mesa sobre territórios. E o que a gente quer ocupar, né, e precisa ser ocupado em 2022 na literatura e fora dela. Então, acho que foi olhar para alguns autores, por exemplo, a Gabriela Soltello. É uma autora que participa de muito evento falando sobre ser uma lésbica que escreve, sobre
histórias lésbicas. Eu falei, pô, eu não quero colocar uma mesa sobre LGBT, entendeu? Então, assim, vamos olhar para o passado ou até para o presente, né? Quem pôde contar o passado? Quem não pôde contar ou estar presente em 22? Então, assim, mesmo se a gente ouve os rumores, né, de Mário de Andrade, que talvez ele fosse bissexual, homossexual, foi até uma discussão que foi levantada em 2015, quando ele foi homenageado na Flip. E, assim, ele viveu em uma época em que não que seja muito fácil, né, mas que era muito mais difícil ser uma pessoa LGBT. Então, se ele era ou não foi algo que ele abertamente falou, ou que deixou muito visível, assim, na obra deles, ou explícito. Então, assim, vamos convidar a Gabriela para fazer parte de uma mesa com pessoas que também, em outro momento, não puderam contar seu passado. Então, a obra deles ganha mais importância até nos dias de hoje, sabe? Até por registro. Então, ela está junto com o Leonardo Piana, que também o romance dele de estreia é incrível, inclusive fica a dica, gente, para Eu não entrevistar o conheço o Léo. romance dele. Nossa, eu vou falar para o Léo, envia um romance pro Boa, Tadeu. fala para ele lá. A Gabi já esteve aqui, inclusive, a Gabi é queridona, já veio 2 vezes aqui Ai, para sim, discussão. maravilhosa. E aí, enfim, o Léo também escreveu um romance que é sobre um rapaz homossexual que volta para a cidade dele depois de muito tempo, e é um momento em que a cidade está com vários refugiados haitianos, que também são pessoas que também estão tentando ressignificar suas histórias, e aí eu coloquei eles na mesa junto também com o Mário Silva, que escreveu vários livros, o que eu mais gosto é Gosto de Amora, que também ele é pesquisador, então eu acho que tinha tudo a ver, assim, sabe? Então eu falei assim, pô, eu não vou colocar. Eu acho super importante ter uma mesa só que fale sobre LGBT, mas acho que geralmente é onde colocam já esses autores, e onde às vezes eu sou colocada, né? Ou eu estou falando muitas vezes sobre como literatura feita por mulheres, ou personagens femininos, ou escritoras contemporâneas que você tem que ler, ou mais recentemente sobre ser uma autora lésbica e coisas assim, mas assim, vamos focar mais na obra, o que a obra pode falar por si só, sabe? E não, sei lá, sexualidade ou gênero das personagens ou a cor delas ali, mas assim, o que a gente quer que elas contem que ninguém deixava antes, sabe? Dava espaço, né? É o que eu falei, acho que num release que saiu, e eu e a Jéssica, a Jéssica também pensa muito assim, que as pessoas já têm voz, elas não têm espaço. Então vamos dar espaço. Total isso. E Nanda, você falou sobre ser inicialmente um churrasco para 10 amigos. Claro, danado. E é nítido que a Ana ajudou bastante a expandir a coisa aí. Ai, meu Deus. Sem dúvida. A Ana, se não puser um freio nela, a gente vira uma flip em 2 anos. Que ótimo! Assim, Mas a ideia inicial já era juntar literatura, cinema, fotografia, música, atração infantil, já nesse primeiro evento. Você falou que a coisa foi crescendo, foi expandindo, mas já era uma ideia inicial, todos esses temas, ou alguns foram entrando assim no processo aí da curadoria e tudo mais? Lu, a ideia inicial era um churrasco para 10 pessoas. Eu chegando aqui, eu falei para a Lu, você já fez um churrasco para 10 pessoas, né? Imagina, sei lá, uma feira para 50, 60, 70, né, nomes vindo aí. A ideia era menor, assim. Porque eram palestras, né, Nanda? Eu olhei e falei, não, tudo tem que ter mediação. Imagina. Mas é aquele lance, assim, da gente... Era palestra, porque, assim, quando você decide fazer alguma coisa, você fala com a sua rede de contatos, né? E a rede de contatos que a gente tinha era assim, bom, o que vai fazer? Vamos fazer a feira? Vamos fazer a feira. Então, bom, a gente conhece 8 escritores. Esses 8 escritores, o que cada um se interessa em fazer? O que cada um gostaria de fazer? E daí tinha 8 pessoas, e era isso, né? Em 8 pessoas, você não faz uma mesa com 3, 4, né? Senão vira 2 mesas e acabou o evento, né? E daí o que a gente fez foi falar com a nossa rede de contato, que a princípio era o Fábio, do Colégio Ângulo. Logo na primeira reunião, eu sempre falo isso, assim, que logo na primeira reunião a Flick já ficou maior, porque quando a gente falou com o Fábio, ele falou, claro, usa o que você quiser do colégio, tá tudo certo, sabe? Acho que tem tudo a ver a feira acontecer aqui no colégio, né? E de cara ele já falou,
o Colégio Anglo, ele é um prédio histórico tombado em Itu, e ele tem uma capela, e de cara o Fábio falou assim, a gente pode expor a capela? Então, de cara, na primeira reunião, além da literatura, a gente tinha uma exposição chamo de arte sacra, né? Tinha uma exposição lá, de uma capela para rolar também. E eu fotografo, então, desde o início eu fiquei pensando assim, pô, podia ter foto, né? Mas guardando, né? Porque, assim, é um evento literário e é um evento literário, né? Mas assim que surgiu a exposição da capela, que no final a gente até cortou, não vai ter, gente. Mas, mas assim que surgiu a exposição da capela, aí as pessoas, por exemplo, os autores que eram, sei lá, 8, 10 de início, assim, alguns deles tinham filme, e eles falaram assim, pô, eu tenho uns filmes aí, quer passar uns filmes? Daí a gente falou, pô, vamos passar uns filmes, né? E daí surgiu o cinema. E daí, já que ia ter um lugar para o cinema, eu falei, pô, então agora eu quero pôr foto. E daí surgiu a foto. E daí tem a Selma, que é uma artista de Itu. Ela tem um título dela lá, mas que eu chamo de artista. Ela é artista. A Selma não é uma produtora de eventos e cenógrafa, sabe? A Selma é artista. E ela faz altar de missa afro. Eu falei, quero expor esse altar de missa afro aí, vai ser onde vai ter a foto, onde vai ter o cinema, vamos pôr isso aí também. Então, o negócio foi aumentando, né, assim, de 8 autores viraram nem sei quantos, uns 40, uns 30, e as outras coisas, né, e daí a gente, desde o início, assim, da Flick, a gente tinha essa ideia de que as pessoas, em algum ponto, elas iam falar, quero participar, e que a gente não podia falar não para essas pessoas, porque é justamente esse espaço, é justamente você ter espaço, né? A ideia é justamente essa, você ter espaço. Então, além da literatura, as pessoas que foram chegando, a gente foi dando um jeito de incluir, assim. Algumas atrações a gente super buscou, uma atração que eu super busquei, assim, que eu não consegui da forma que eu quero, mas eles vão participar de alguma forma, junto com essa mesa do Léo, né, Ana, que tem o romance, né, que tem haitiano, né, a gente queria levar, tem uma comunidade haitiana que mora em Salto, e que eu super quis que eles participassem, assim, mas não foi possível, porque o representante está no Haiti, eles estão viajando, a gente tem uma comunicação meio truncada, assim, mas eles vão participar de alguma forma, mas eu queria que o representante participasse da mesa com o escritor, né, isso não foi possível, mas eles vão participar. Tem, quando a Nanda falou da comunidade, eu falei, nossa, então a gente tem que trazer eles para a mesa, porque o livro, tipo, o livro do Léo tem interlocução com a vida deles, mas quem pode falar melhor sobre eles, o que eles vivem, são eles, né? Sim. E aí tiveram, assim, em 2016, acho, eu vi algumas peças também, acho que Haiti Somos Nós, e tiveram algumas outras, enfim, que me marcaram muito, e eu lembro que, assim, algumas das pessoas haitianas que participaram da peça, no final falavam o que elas fazem no Brasil hoje em dia e o que elas faziam no país delas. Legal. Então, eu acho que essa não foi o Haiti Somos Nós, acho que foi a Cidade Voodoo, que foi do Teatro da Revista. Acho que foi uma peça que até deu uma polêmica, assim, na época, justamente porque eles não eram tão protagonistas, assim, entendi, da peça. Porque eles não eram... Não, vamos reformular. Eu via eles como protagonistas das peças, mas eles não eram os atores eram do teatro, então eram atores brancos, então eles estavam ali, mas, enfim, eu lembro que me marcou muito que no final eles falavam sobre quem eles eram no Brasil. Então era assim, eu era professor universitário e hoje eu vendo tal coisa na Avenida Paulista. Eu era cineasta e hoje não sei o quê. E são, assim, pessoas que, já que a gente é de um mundo bem academicista, sabe? Elas têm os diplomas delas. e ninguém nunca nem quis ver, sabe? E são áreas que têm espaço para trabalhar no Brasil. Mas em que lugares elas podem estar, sabe?
E aí a gente queria muito fazer uma mesa, né? Entre eles, assim, mas não foi dessa vez. Como que vocês organizaram a programação nisso, Nanda? Você falando dessas vertentes todas. Se a pessoa vai na Flick hoje, a partir de quinta-feira, como que ela consegue ter acesso ao cinema, à música, à fotografia, à literatura? Como que isso ficou dividido no final das contas? A parte literária, que tem as mesas de conversa, né, sessão de autógrafos e feira literária, ela acontece na Praça do Carmo, que fica em frente ao Colégio Ângulo, então é tudo muito perto ali, para fazer a sessão de autógrafo, que é na feira, né, e a mesa é ali pertinho. E a parte de cinema, artes visuais, assim, eu costumo chamar de artes visuais, ela fica no Museu da Energia, que fica a 600 metros dessa praça. E é um caminho, assim, de prédios históricos. A ideia de início era a gente ocupar todo o eixo histórico, assim. Mas a gente, nossa, isso precisava ser um evento maior ainda, né, para ocupar todo o eixo histórico. E alguns prédios históricos a gente não conseguiu ter acesso, assim, né, então o Museu Republicano a gente não conseguiu ocupar, a Casa de Cultura, que é um lugar lindíssimo, a gente não conseguiu chegar. Eles cedem o prédio, né, mas assim, cederiam o prédio, mas acabou que ficou muito longe, então dessa vez a gente preferiu não ocupar. Então, o Museu da Energia, que é uma distância que eu penso que é ok, assim, 600 metros, sabe? Você vai caminhando, vai vendo o centro histórico bem bonito, os prédios tombados, coisa de, sei lá, 5 minutos de caminhada você tá ali. E para participar é só chegar, na real, porque é 100% gratuito, né? Vocês já foram para Itu, gente? O Tadeu vai agora, né? Mas vocês já foram alguma vez? Eu já fui, já a trabalho, mas não literário, foi a trabalho jurídico. Mas tô indo curtir um pouco também, vou no sábado. Inclusive, quem tá ouvindo aí quiser chegar também para um abraço, estarei por lá também. Eu espero ir na próxima. A Lua não vai conseguir dessa vez, infelizmente. E Nanda, quero te dizer que vai ser muito mais que 30, 40. Ai, meu Deus, que churrasco é esse, Lua? Vai ser matura. Mas, Lua, você tá vendo que ela falou que eu que fiz o negócio ficar enorme, mas quem fez toda essa programação cultural aí foi ela. Eu não fiz nada, eu só, assim, tripliquei os autores, entendeu? Só tripliquei os autores. Sim, triplicou os autores, mas eu digo assim, que que esse lance das pessoas participarem, né? Acho que eu acabei nem comentando disso, assim, que a gente comecei a falar, peguei uma outra direção aí e me perdi. A gente sempre teve essa ideia de que todo mundo pudesse participar, e na real, a gente queria, assim, quando a gente idealizou uma coisa, assim, que as pessoas chegassem, expusessem a arte dela ali, que ocupassem as ruas, que a gente fechasse ali, sei lá, umas 5, 6 quadras do centro, e que isso fervilhasse de atração em vários lugares. Sempre foi isso. Então, eu brinco dessa parte literária, né? Brinco, não brinco, porque realmente a Ana caprichou, assim. Ficou muito bom. Agora, Ana, você falou que o tema já estava, né, pré-determinado, né, sobre a arte moderna. E a escolha da personalidade homenageada que é a Pagu, isso já vinha também, ou isso foi uma escolha sua? Não foi minha. Eu queria, gente, homenagear, vou deixar registrado, Lígia Fagundes Telles, a Nanda sabe. Sim. Fiquei, gente, mulher tá viva ainda, bora homenagear a Lígia, que ela morreu. Eu falei isso. Mas como você consideraria? Vamos lá. Não, gente, mas já fica aqui o spoiler. Na mesa da Mari Carrara com a Giovanna Madaluz, que é a que eu vou mediar, eu vou falar de Lígia, até porque a Lígia é uma referência enorme para mim e para essas duas autoras também, então assim, vai ter uma pitadinha de Lígia ali, não tem como não falar dela, né? A mesa de vocês é que horas? Essa é às 5 no sábado. Legal, vou estar lá então, vou assistir. Legal. Ver vocês 3 lá. Sim, nossa, eu já fiquei brincando, eu não tenho nem roupa para mediar elas duas, porque são duas... Vai ser linda, você também não vem não.
Mas a Pagu foi porque quando a Nanda e o Paulo vieram me dizer, acho que a gente. Eu falei assim, mas vamos. Acho que era o Mário de Andrade que ia ser Era o homenageado. Mário. Daí a gente quis uma mulher. E aí eu fiquei, gente, mas a Fizeram Pagu isso. não é da semana. Não. Daí eu me convenci, né? A gente consegue achar motivo, né? De que ela também é uma modernista, né? Veio depois, ela era criança, né? Ela tinha acho que 13 anos durante a feira, mas ela acabou fazendo parte do movimento. E eu até conversei com a Nanda e com o Paulo, falei, gente, mas eu acho que falar de Pagu traz um tom bem político para a feira. Porque Total. ela não é uma personalidade que é associada à literatura, né? Ela foi escritora, mas não é. Quando você referencia ela, não é para falar do que ela escreveu só, né? Uhum. E aí falaram, não, mas que tem aí então? Eu falei, então beleza. E até assim, existem, acho que tem uma mesa só sobre Pagu. Eu acho que é que eu vou mediar, não é? Não, eu vou Você vai mediar mediar uma. uma que é sobre Ah, 22. de 22, verdade. Mas tem uma pessoa lá, que é a Letícia. Desvendando o Pagu, não é isso? Não, essa mesa que ele vai falar é com a Letícia Nunes, que é a Isso, pesquisadora. isso. A dele é sobre a semana de 22 e uma nova análise. E aí Isso. tem a Letícia, que é, enfim, pesquisadora, a Nelly da Capela, que é livreira da Blux, o Marcelo Checha, que tem um romance, né, que tem alguns personagens modernistas ali, que é inspirado. E acho que vai ser uma conversa. Não sei, Tadeu, você que vai me dizer, porque você que é o editor. Eu acho que vai ser legal essa conversa. Eu tava vendo a matéria aqui e eles vão. Nossa, eu acho que, como cada um numa vertente diferente, assim, de uma visão diferente, até de própria experiência diferente. E eu acho que isso que é o legal da semana de 22, porque todo mundo consegue dar uma opinião sobre ela, todo mundo consegue dar um enfoque sobre ela. E quando eu vi que a Pagu ia ser homenageada, de fato eu falei também, eu pensei nisso também. Eu falei, nossa, que legal poder falar disso tudo que está acontecendo, porque mostra que o peso político da Flick ele já apresenta de cara, no ano eleitoral, inclusive, né? Falar da Sim. Pagu no ano eleitoral é muito emblemático, assim, né? Também. Sim, e inclusive quando eu fiz o convite para a Letícia, né, eu falei, vai ser homenageada a Pagu, tem semana de 22, eu sei, né, eu sei que Ela ela era uma não fez criança. parte, e ela falou assim, é bom porque as pessoas confundem, não sei o que, eu falei, É, é isso, fala isso lá na hora, Letícia, é, critica a gente. é bom que você Mas, já deu a nota antes, né? Eu sei. então, mas Tadeu, aproveita e pergunta já, Vou entendeu? perguntar, já vou fazer essa provocação. A Pagu, grande símbolo da semana de 22. Ah. Teve. Inclusive, a Monique Malcher também, quando a gente conversou esse tempo, ela falou assim, você me convidou por causa da minha tese? Falei, não, tá publicada? Não, então eu não sei sua Não, tese. Ela falou, eu pesquiso a Paguda. Eu falei, não acredito, vamos avisar a caramba, que Jéssica. demais isso. Que ela fala, eu acho que ela fala sobre como a Pagu retrata corpos em parque industrial, Olha o só. corpo operário. E aí eu falei, gente, tem tudo a ver, porque, tipo, eu também falo muito de corpo nas minhas obras, a Jéssica também, então... Uhum, Mas eu acho que a gente, pensando nessas mesas, assim, a gente tentou puxar um pouco, ou de Pagu, ou o que representa a Pagu para as mesas, ou a Semana de 22, o que é moderno, o que tem que ser falado. Eu acho que fica mais um pouco esse questionamento, porque também foi algo que foi deixado pelos modernistas, né? uhum. Porque foi uma provocação, né? A feira Foi, total. em 1922. Total, total. Eu tava até lendo uma reportagem esses dias, que falava de uma exposição, deixa eu lembrar, que estava rolando no MAN, enfim, tá rolando exposição em tudo quanto é museu, Uhum. e tá todo mundo falando, e eu acho que é muito, muito necessário, mas que falava sobre que a mensagem dos modernistas era tipo, se a gente ainda vai vencer as desigualdades, se a gente venceria as desigualdades, eu lembro Uhum. que falava alguma coisa assim, que esse legado seria justamente essa provocação, sabe, do que é o Brasil, do que a gente fala, e acho que tem desigualdades que a gente ainda não venceu algumas e não venceu outras. Eu acho Então, que o símbolo é isso, né? No final das contas, o símbolo da Semana da Arte Moderna foi isso. Foi vir com a vanguarda. É claro que eles trazem a peste de inaugurar o modernismo no Brasil, o que, na verdade, não é bem assim, mas
já tinha uma vanguarda modernista na Europa, em franca ascensão, né? E eu acho que a ideia, sem dúvida nenhuma, apesar das críticas todas, eu concordar com algumas, enfim, além disso, foi um movimento artístico, e isso não tem como negar. Foi um movimento artístico que aconteceu e que movimentou a arte. É claro que nosso eixo aqui, Rio-São Paulo, a gente fica, né, muito preso nele, assim, como a Ana falou. E até fazendo um gancho, Ana, que cuidado que você acha que, fazendo um gancho nisso que você está falando da Pagu, da semana de 22, que cuidado você acha que os curadores que nos ouvem, que temos muitos, inclusive eu fui cobrado já para ter um episódio sobre curadoria, os curadores que nos ouvem, ou quem está começando a fazer os movimentos agora de novo, tem que ter, assim, como que você acha que não pode, qual o caminho que a gente não dá para andar mais, que não é aceito mais andar hoje? Eu acho que a gente tem que... Uma coisa que eu percebi que é importante, assim, porque eu acho que às vezes passar por cima do seu desejo pessoal só também, sabe? Que essa questão que a Nanda falou de que às vezes a gente chama os colegas, né? Fica um pouco na nossa bolha. Eu também fiz um pouco disso, né? Eu chamei pessoas que eu conhecia ou pessoas que eu já conhecia a obra, pesquisei várias outras, mas acho que não dá para ser só um evento para os seus amigos, sabe? Isso facilita de algumas formas, mas aí você coloca pessoas que já estão numa bolha para falar sobre o tema que já está naquela bolha. E eu acho que também, assim, e acho que, assim, o que aconteceu na semana de 22, que é que o evento, querendo ou não, acabou sendo financiado pela expansão cafeira que tinha, sabe? A gente também é financiado, direto ou indiretamente, pela iniciativa privada. Então, assim, não tem grandes patrocinadores nesse evento, mas o que veio também foi iniciativa privada, e às vezes eu acho que a curadoria fica um pouco presa a quem deve agradar, sabe? E agora que eu estou nesse lugar de curadoria, eu não tive isso de precisa disso porque o patrocinador quer, mas precisa porque é importante. Porque tem muita coisa que você tem que equilibrar, né? Que é a sua vontade do que você quer para o evento, a vontade de quem te chamou para fazer curadoria do evento, a vontade do local onde o evento está acontecendo, porque, querendo ou não, também é político. A gente fala, é uma feira cultural, mas tem muita política por detrás também. Mas acho que é tentar equilibrar isso e não esquecer de que tem temas e pessoas que não dá mais para serem abordados, sabe? Não dá para você fazer um evento que só vai ser branco. Não dá para você fazer um evento que só vai colocar mulheres numa mesa para falar sobre feminismo. Que acho que isso acontece muito, assim. E foi uma das primeiras coisas que eu falei quando me convidaram. Foi tipo, a gente pensou em umas autoras para falar, a gente podia fazer um painel de mulheres. Eu falei, não vai fazer. A gente não vai separar as mulheres para falar sobre como é escrever de uma perspectiva feminina, feminista. Não, isso já deu, entendeu? Eu acho que... Porque eu acho que ainda que seja necessário a gente reforçar lugares e pessoas e presenças, a gente dá para fazer isso através da curadoria também, sabe? Sem ficar... Foi o que eu falei um pouco no começo, assim, eu vou chamar autores LGBTs, mas não só para falar sobre como é escrever da ótica LGBT, vamos deixar eles, às vezes, a obra falar por si, mas acho que tem que ter esse equilíbrio, entendeu? Entre o que a pessoa escreve, mas também quem é a pessoa que escreve, né? Porque, querendo ou não, eu estou falando isso de um lugar de privilégio. Tem muitas histórias que não são contadas porque as pessoas que contam elas não têm espaço. Então, acho que eu tô aprendendo ainda como é ser curadora, né? Mas acho que é algo que eu tô olhando, assim, sabe? Quem eu incluí e quem eu não incluí. Porque acho que, querendo ou não, os eventos também são dessas histórias que a gente não deu espaço para serem contadas, né? E para essas vozes. Então, acho que é um pouco bancar isso também. Puxa, eu não escolhi colocar essas pessoas, mas tem um motivo real por detrás, assim, sabe? Eu não, porque não fui pesquisar mais, mas eu não lutei para tentar trazer mais, porque eu acho que uma coisa que eu fiz foi brigar muito sobre certos temas. Eu acho que os curadores às vezes têm que dar uma brigadinha a mais ali, sabe? E entender por que você está fazendo esse evento, para quem que é, sabe? E o que você quer passar com ele. Porque, gente, literatura, cultura é uma ferramenta social de expressão, mas também de transformação. Então, o que a gente quer com esse evento, sabe? Não dá para fazer um evento cultural chapa branca, né? Não, acho que não cabe mais, né? Não. E esse discurso que a gente tem hoje entre a elite pensante no Brasil,
que a gente consegue, né? O pessoal de casa não viu, mas eu fiz aspas com a mão. Só as meninas viram. Mas essa elite que às vezes entende a cultura como um problema, né? Um problema social, né? A gente viu na pandemia como que o rechaço à cultura foi uma coisa acentuadíssima, né? Nós temos um desestímulo à leitura, né? E eu acredito que a curadoria também passa por esse caminho, porque você tem uma missão, né? Os curadores têm uma missão de atrair também públicos novos, e muitos festivais erraram muito no começo, e vocês se estreando agora, meio que não podem errar como festivais que começaram há 15 anos, Sim. há 10 anos, com erros que a gente sabe desde uma formação de uma mesa, ou de não levar nenhum escritor negro, ou, sabe esses erros que se cometiam muito por conta dos nossos problemas estruturais, assim. Vocês meio que já começam ali, né, na internet. Qualquer erro vai ser colocado à prova, vai ser criticado, qualquer coisa que for falado lá vai ser... Isso é uma preocupação também que vocês tiveram, assim? Sem dúvida. A única certeza que eu tenho é que a FLIC será criticada, assim. Já até tratei isso na terapia. Será criticada. Vai dar errado, vai ser criticado, vai ter Não vai, erro. não. Vai dar errado assim, né? Alguma coisa vai dar errado. Alguém vai falar alguma coisa que alguém não vai gostar, né? Sempre, sempre. Não dá para fugir, né? Acho que é a gente levar sempre o aprendizado, né? E entender que por mais que a gente queira que seja diverso e inclusivo, é muito difícil, talvez impossível, que todas as pessoas estejam representadas, sejam representadas, se sintam representadas, né? Sintam que tiveram o espaço que elas queriam. Então, assim, é muito da gente compreender onde a gente está também, né? Assim, em que momento a gente está, em que momento do evento a gente está, que é o primeiro, que, enfim, olhar com mais carinho para isso. Porque, sem dúvida, assim, a gente... Eu sou um pouco avessa a isso de, a informação está aí, é só pesquisar, sabe? Porque dependendo de onde você está, a informação não chega, a informação não vem, sabe? Você não tem acesso àquela informação, dependendo do lugar que você está, né? Da posição que você ocupa. Então... Mas não quando você organiza uma feira cultural, entendeu? Eu acho que você precisa pesquisar. Sem dúvida, sem dúvida. Mas ainda quando, do meu ponto de vista, talvez você fique um pouco preso no lugar que você ocupa, né? No nosso caso, por exemplo, talvez por falta de verba, né? Por ser o primeiro, por não ter grana para trazer todo mundo que representaria a diversidade que a gente gostaria, enfim. Por algum motivo, entendeu? Isso sim, mas uma das primeiras coisas que eu perguntei, assim, quando me deram a programação base, os amigos, assim, né? Falei, tem uma pessoa negra? Porque não dá mais, Não. entendeu? Sem dúvida. Eu acho que é esse cuidado também, de falar, não, tem coisas que a gente não pode fazer. Então é isso, foi o que eu falei, não vou ser nessa curadoria se a gente não colocar uma pessoa indígena que seja, e eu acho que é pouco. Tem no cinema, mas realmente só tem a Mayra Sigual, sabe? E isso é uma coisa que me deixa frustrada, e eu acho que podemos receber críticas por isso. Mas... E eu acho que é complicado, assim, falar também, mas tá, beleza, não tá no eixo São Paulo, mas qual o nosso esforço em procurar essas pessoas ou ler essas pessoas, assim, também, sabe? E eu acho que quando você olha para a sua bolha, minha bolha é muito branca. É uma bolha que tem mais mulheres e mais pessoas LGBT? Mas ainda é branca, sabe? Então, às vezes, tem que tomar um cuidado porque acho que como é a primeira edição, você acaba conversando com quem você quer que participe, mas você não pode só chamar os amigos, sabe? Porque senão é isso, assim. Então, acho que tem que ter muito esse exercício de... Também olhar do tipo, falar assim, por que eu só tinha gente branca para chamar? Sabe? Em que espaços que eu tô circulando? Fazer uma autocrítica, assim, né? Total, não tem só gente branca fazendo literatura, muito, nossa, sabe? É um desconhecimento muito grande sobre o que acontece no Brasil, sabe? Não tô só falando sobre literatura marginal,
Existem editoras como a Malê, que só publicam autores negros. Uhum. Então, você não precisa ir tão longe, assim, na pesquisa, sabe? Mas eu acho que isso é algo que tem que ter um esforço seu, assim, na organização e na curadoria para fazer com que... beleza, não consegui que fosse tão diverso, não consegui trazer várias pessoas de diferentes lugares do Brasil, né? Mas dentro do que eu tenho de recurso, o que eu consigo? Eu acho que é isso que tem que ser feito, sabe? Não falar assim, putz, só tinha meus amigos homem branco aqui para trazer. Sério, o quanto você foi atrás, o quanto você se expôs, assim, Uhum. porque eu acho que, como a feira é a primeira edição, eu não fiz só a curadoria, então tiveram várias pessoas que eu fui lá e falei, oi, eu sou fulana, eu tô fazendo a curadoria, é a primeira edição, tá acontecendo desse jeito, eu acho essa obra muito importante, por causa de tal isso, gostaria muito de você, então eu me expus também nesse lugar da produção, sabe, para tentar trazer algumas pessoas, então acho que às vezes falta esse esforço em algumas curadorias, sabe? Uhum. Legal falar disso. Assim como também tem editoras unicamente indígenas, né, livraria unicamente indígena. Eu falei bastante com a Isabela da visibilidade.com, ela me ajudou bastante, assim. Legal. Então, realmente faz sentido isso que ela falou, o esforço de você ir além da sua bolha, né, assim, procurar além. Legal. Meninas, a gente está indo para a reta final. Lua, mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Eu acho que o timing tá ótimo, acho que a gente falou super. O que vocês... lógico que a gente... imagino, né? Eu nunca trabalhei na produção de um evento, enfim. Mas, assim, lógico que a gente espera, em tudo que a gente faz, a gente espera alcançar sucesso. Né? Mas como a Nanda mesmo falou, você já está pronta, né, para as críticas, porque existe principalmente de quem não trabalha. Sem dúvida, quem não conhece o bastidor, né, assim. Exato. Mas o que mais vocês esperam, assim, do evento? É falar várias línguas? Qual o legado, assim? Não, exatamente. O que vocês, assim, mais querem imprimir na feira, nessa estreia? Eu gostaria muito assim, que as pessoas compreendessem a mistura que a gente quis fazer, sabe? Porque tem realmente, assim, a literatura acadêmica, mas tem muita coisa tradicional, tem samba de bumbo, por exemplo, tem capoeira, sabe? Que para mim é uma forma de arte, é uma forma de cultura que hip hop, né? Que a gente quer que esteja presente, assim, que eu faço questão que esteja presente, e que as pessoas sintam que elas têm espaço, né, assim, eu até falei isso no Esquenta, assim, que não tenho a menor pretensão de, com a Flick, que a Flick seja uma via de mão única, assim, que a gente mostre que é cultura, que a gente mostre que é bom, que a gente mostre que é moderno, não é nada disso. É mais um esquema de você olhar, poxa, isso aqui existe também, eu não conhecia. Que legal que isso existe também. Então, para mim, é uma coisa mais assim, sabe? E eu espero muito que as pessoas tenham esse espírito, assim, de entender que é para estar ali uma coisa que talvez para ela não seja muito erudita, né? Mas que é para ter o seu espaço, né? E que as pessoas saiam da Flick pensando assim, poxa, o que será que vai ter o ano que vem? Né? Qual que vai ser o tema do ano que vem? Esse ano, não sei se a Ana concorda comigo, mas eu acho que o tema foi meio que invisibilizados, assim, né? Eu acho que foi isso, assim, que é o tema que eu acabei escolhendo para arte visual, mas eu acho que a feira como um todo, assim, ela acabou pregando isso, sabe? Legal. O que você acha, Ana? Eu acho que de algumas formas sim, e assim, o que eu espero da feira é simples, assim, é que as pessoas vão. Porque eu sei o que eu senti a primeira vez que fui numa feira, sabe? E vi pessoas que eu não conhecia, autores grandes já, assim. Mas aí que tá, né? Grandes dentro de que bolha? A literatura é uma bolha, muito mais que música.
E eu acho que, assim, como Itu, né, tá muito perto de onde eu cresci, que é Indaiatuba, eu acho que eu sinto falta de ter tido esse tipo de programação aqui para o interior, assim, de ter autores contemporâneos falando sobre suas obras e sobre temas, e vários outros artistas também ali debatendo, e isso enriquece muito. Então, eu quero muito que a região vá, assim, que venham pessoas de fora. Eu acho que a programação também é atrativa para quem frequenta eventos em outros lugares, mas acho que eu tenho... Putz, eu quero que daqui a alguns anos seja um evento que as pessoas da região vão, assim, sabe? Por exemplo, aqui em Indaiatuba tem o Maio Musical, há anos. E há anos trazem bandas, assim, consagradas e tributos, né? Teve tributo a Elise esse sábado aqui. Legal. E a cidade cola em peso, sabe? Uhum. Eu espero que a Flick vire um desses eventos, assim. Então é isso que eu desejo agora, assim, e que alguém, sei lá, tem alguma, mude a percepção sobre água a partir de alguma palestra que assistir lá, sabe? Acho que é isso. Legal. Pessoal de casa que está ouvindo, então, só acessar vempraflick.com.br, é isso, né, meninas? Isso aí. Acompanhar a programação. Quinta-feira começa, vai até domingo, vai estar muito legal. Eu estarei lá também. E é isso, meninas. Gostaram do papo? Foi ótimo. Muito bom falar Adorei. com vocês. Obrigada pelo Muito espaço, bom, obrigada. gente. Delícia falar com vocês. Lua? Espero na próxima poder estar presente. Quero muito. Se eu não estivesse tão longe. A Lua tá longe, muito De longe. vontade. Tá longe onde? Eu tô na zona da mata. Ah! Tipo, o que, Tadeu? Quantos quilômetros, mais ou menos? Uns 500 quilômetros de Poços, de Itu vai dar uns 700 quilômetros. Caramba. Quem sabe a gente não faz uma Flick aí? Olha lá, gente, tá vendo? Não sou eu, olha lá. A Lua que tá lançando o livro agora, quem sabe ano que vem consegue com o livro lá pra Olha lá, já manda pra curadora. Já manda pra curadora. Quem sabe não rola uma Flick zona da mata. Uma flickzona. Depois flickzona. Aí, ó, vamos pensar nisso, hein? Vamos fazer acontecer. Meninas, obrigado então. Pessoal de casa, quinta-feira a gente tem Cabine do Filme, apresentação da Carol Pedrosa. Cabine do Filme que está completando 1 ano. Agora em junho vão ter festividade aí também. A Carol apresenta. Toda quinta e terça-feira o papo é comigo e com a Lua. Literário, e é isso. Sugestões, críticas, dúvidas, podcastrabiscos@gmail.com. Pessoal que manda livros pra gente, a gente olha todos com muito carinho, né, Lua? Apesar de chegar muitos. Então, eu sempre falo aqui, a gente demora às vezes para responder, porque é muitos livros que chegam e nós somos poucos. Eu e a Lua e o Alisson que cuidamos dessa parte. Então, é meio puxado pra gente, mas a gente recebe com muito carinho todos. Fico feliz, por favor, mandem. Mandem livros, por favor. A gente gosta, nós estamos montando nossa biblioteca Rabiscos. Beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Até.